querida. Então, vamos começar fazendo as preces. Deixa eu abrir primeiro. Então, vamos lá. Antes de a gente fazer as preces, vamos só trazer a consciência para este momento, para esse frio, para esse calor. O lugar onde você está, os sons ao seu redor. Sente o corpo, relaxa. Respira, sente o corpo confortável. Deixa a respiração livre. E abre espaço no coração, na mente, soltando todas as urgências, as ocupações comuns. Deixa a mente aberta, o coração aberto, para a gente poder estudar juntos aqui o Dharma. A gente começa renovando o nosso voto de refúgio, depois de Bodhicitta, e recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche para essa nossa prática. Namô. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo lama deshe dopeku concho songi ranjin-la Dagdang drodru semche nam chanchu bardu gyapsuchi. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço voto de liberar o mundo. Semke droa kondonto lama sangye druneni ganla gandu trinleki droa damchao. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e se conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yoge no Chansam Pema Gesar Dompola Yanten chogi ngadrunye Pema june shisudak Kordo kandro mampe koi Keki jesu dadruki Jinge lapchir sheksu so Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yoge Nobjan Sang Pema Gesar Dombola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shisudak Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrubki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Agora
A gente passa para o nosso estudo, então. Oi, Henrique. Oi, todo mundo que eu não vi quando a gente começou aqui. Então, a gente tinha combinado de estudar, né? Esse trecho que fala sobre como utilizar a diversidade como suporte para purificar ações prejudiciais ou acumulações kármicas negativas, na página 46. Certo, manos e manas? Então, vou compartilhar aqui. Nós estamos aqui. Deixa eu aumentar a letrinha aqui para vocês. Então, é isso, né? É nesse ponto que a gente está. Então, semana passada a gente estudou como utilizar a diversidade como suporte para dissipar arrogância. Agora, como utilizar a diversidade como suporte para purificar ações prejudiciais, negativas, né? Ou acumulações kármicas negativas. Então, neste caso, considere que uma diversidade como essa, bem como todas as grandes adversidades, surge apenas como resultado de causas negativas. Aqui você deveria considerar os 4 pontos relacionados ao karma. Então, essa visão clássica budista, né? Sobre a lei de causa e efeito. Então, aqui o Gyatso Rinpoche vai explicar melhor. Então, com respeito ao karma, né? Que as ações invariavelmente dão surgimento a efeitos correspondentes. Que os efeitos das ações aumentam. Que nunca experienciamos os efeitos das ações que não foram cometidas. E, finalmente, que as ações realizadas nunca deixam de produzir resultados. Uma vez que essa é a lei infalível do karma, você precisa considerar cuidadosamente todas as suas acumulações kármicas negativas. Todas as acumulações negativas são causadas pelos seus esforços fúteis de produzir algum benefício a essa sua estimada identidade. Ele tira uma onda na nossa cara, né? Para proteger o nosso euzinho, né? Com isso, você está apenas plantando as sementes para qualquer resultado que surja. Grande ou pequeno, o resultado depende apenas da motivação por detrás das causas, mas certamente ele será experienciado. Então, vamos ler até chegar... Vamos ler mais um pouquinho, daí a gente... vamos conversar agora, vai já. O que vocês acham desse início aí? Como é que é essa ideia do karma para vocês? Como é que vocês veem esse tema? É natural? Vocês veem como uma coisa natural? Ou fala Ninha ou Paulo, não sei. Assim, num olhar só teórico, parece muito óbvio, muito claro, muito evidente. Uhum. Mas quando a gente se defronta com uma situação real de alguém que sofreu um trauma, uma criança vulnerável, abusada, por exemplo, o tamanho dessa coisa é tão grande Ah, que eu não tenho assim elementos sequer para olhar para essa pessoa e dizer se acalme porque isso é consequência, né? O trauma é doloroso, é muito doloroso ah, e seja lá o que tenha ocorrido no passado, agora fica essa angústia, né, de ah. como transformar isso em algo que abra possibilidades e não que afunde de uma vez, né? Uhum. Esse é o ponto mais, para mim, imediato disso. É, eu acho que esse trabalho, primeiro de tudo, é nosso, né? Assim, é interno. Então,
Realmente não é uma coisa que dá para dizer. Olha, você está sofrendo porque você aprontou no passado. Não dá para dizer isso para ninguém, né? A gente brinca até Só para entre os mim mesmo. praticantes, a gente brinca. A gente brinca, nada que você não mereça, né? É muito brincadeira, realmente. Mas é um trabalho nosso interno, né? De a gente enxergar a lei do karma operando, né? E pode ser que não faça sentido nem para a gente, quanto mais para uma outra pessoa, né? Então, eu acho que uma outra coisa é que, assim, independente do que tenha sido a causa, a gente nunca vai saber também, né? Porque a gente não enxerga, a gente não consegue rastrear as ações, né? Falar, isso aqui está acontecendo por causa disso, disso e disso no passado, né? A gente não consegue fazer esse rastreamento, para nós fica mais difícil ainda de refletir sobre isso, né? Agora, seja como for, tem um sofrimento sendo produzido no presente, e a gente vai cuidar igual, eu acho, sabe? É que, para mim, faz sentido pensar sobre isso, né? E, de uma certa forma, quando algumas vezes comigo aconteceu de eu me lembrar disso, né? De me lembrar de que os resultados eles têm uma causa, né? Os que a gente está experienciando ou que a gente experiencia nesse momento tem causas que foram plantadas e que, assim, definitivamente foram plantadas, né? Em alguma vida, em algum momento. E isso aplacou um pouco o desconforto mesmo, sabe? Com a situação. Então, acho que é uma coisa para a gente tentar ir trazendo, né? Mas, de novo, assim, casos extremos são sempre mais difíceis, né, Paulinho? Então, esses casos são muito complicados mesmo. A gente vê uma situação, como você disse, de uma criança, e te fala, meu, que eu vou... Como é possível, né? Que isso seja... E não é questão nem de merecimento, sabe? Não é assim... ninguém merece uma coisa dessas, né? Mas certamente é um resultado, né? De alguma ação no passado. Isso é bem difícil numa situação extrema, né? Então é melhor a gente treinar no rasinho, daí vendo, né, como é que isso vai se complicando, né? Oi, Cris. Então, eu fiquei pensando quando eu li isso, que eu já li umas 3, 4 vezes, eu acho que a humanidade ela tem uma evolução, né? E, por exemplo, olha os tempos das barbáries, né? Dos bárbaros, a Idade Média, quanta coisa se cometeu de atrocidades. Enfim, eu relacionei com isso, sabe? Da raça humana, não eu sozinho, né? Eu acho que é um resultado kármico também, sei lá, do planeta, não sei, me veio isso, né? A criança sempre é muito difícil de aceitar qualquer coisa com criança, né? Eu acho que criança é sempre uma coisa que não tem muita explicação, mesmo que ela tenha sido um Hitler na geração passada, mas eu acho que a humanidade vem evoluindo, né? E vem, por exemplo, eu fui conhecer o budismo com 60 anos de idade, quer dizer, nunca tinha me aproximado. Eu acho que tem tudo o seu tempo, né? E acho que essas pessoas também, como não se dão conta da ação e reação, porque tudo é ação e reação, é física isso, então a gente tem que levar em conta todo um conjunto de ações também, não sei, eu pensei nisso. A visão budista é um pouco menos otimista do que a sua. A humanidade não está numa evolução, não. Ela não está, ela está indo, né? Ela está no samsara. Vai para frente, para trás, para o lado, cai, levanta e assim vai, né? Aliás, nós estamos numa era, nós estamos nos encaminhando para uma era pior, assim, para uma era de degenerescência, segundo a visão budista, né? Então, não tem uma... O budismo não tem uma visão de evolução natural, assim, sabe? Vamos indo porque no fim vai dar tudo certo. Não, se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez, vai dar sempre mesmo igual, mesmo ruim, né?
Então, não tem muita essa visão de evolução. Mas existem sim karmas que são coletivos, né? Aliás, muitos karmas são coletivos. A gente vive coletivamente experiências que coletivamente a gente plantou as causas, né? É muito difícil, assim, rastrear, né? E quando acontece com uma criança, certamente foi uma vida anterior, né? Que é bem mais difícil para a gente assistir isso acontecendo, né? Mas foi, com certeza. Eu acho até mais fácil de entender do que se a gente fosse se a nossa visão se limitasse a uma única existência, né? Porque uma criança não teve tempo de aprontar tanto assim para pagar o preço que paga às vezes, né? Então acho que essa é uma das grandes dos grandes poderes explicativos, assim, né? O karma. Não é para isso que ele não está aí para explicar nada, ele está aí porque ele é uma lei, né? Diz o Elon Musk como a lei da gravidade, né? A lei do karma é tão funciona tanto quanto a lei da gravidade. Que a gente concorde, que a gente não concorde, a gente aceite ou não, é melhor a gente aceitar e concordar. Não para explicar o que aconteceu, mas para evitar o que vem, né? Então, esse é o mais importante, na verdade. Não é a gente tentar explicar o que aconteceu, pelo que está acontecendo agora, mas é a gente perceber onde é que a gente está pisando agora, né? Shagdu falava, olha, se você quiser saber como foi a sua vida, o que você fez no passado, olha para a sua vida no futuro, né? Que resultados que você está plantando agora, que você está colhendo agora, né? E se você quiser saber como é que vai ser sua vida no futuro, olha para sua mente agora. Para que lado a sua mente está indo? O que você está plantando de semente agora? Você vai colher o resultado lá na frente, né? Tem um monte de gente mal levantada, todo mundo levanta de novo, ninguém vai desistir aqui. Fala assim de... Tinha uma pessoa na frente assim, mas agora ela passou para frente. Oi, Amore. Acho que era o Ricardo, não era? Não, o Ricardo acho que foi depois. Ah, é? Mas ele fala depois. Não. Fala, querida. Então, essa fala de criança da Maria Cristina me lembrou aquela música do Arnaldo Antunes. Todo mundo foi neném, Hitler... Como que era? Era Hitler, era Bush e Saddam Hussein. Mas não era isso que eu queria perguntar. Todos foram neném, né? É muito engraçadinha essa música. Então, já que é uma lei, às vezes eu tenho um raciocínio meio matemático assim para isso. O karma ele é proporcional à intenção, à ação ou ao resultado, assim? As três coisas. Porque às vezes eu vejo eu gosto um pouco desses temas de psicopatas e tal. Uhum. E essas mentes, assim, é muito engraçado, porque realmente não tem uma... Eles realmente acham que eles não estão provocando nada, né? E geralmente o resultado das coisas que eles provocam é muito, assim, terrível. absurdo, né? É terrível. É. E daí, como que seria essa questão do karma, né? Qual seria a proporção? Olha, tem um livro muito legal chamado Karma, inclusive, né? Do Trale Rinpoche, que está traduzido aí pela Luz da Letra, né? E também eu sempre me importei muito com isso, assim, também. Como que é essa equação, afinal de contas, né? E as respostas sempre que eu escutei foram assim, olha, tem um efeito de qualquer jeito, mas ele vai sendo intensificado. Então, se você tem intenção... O Lama Santa explicava desse jeito, ó. Se você planeja tem intenção de fazer alguma coisa, mas já tem um efeito. Ter uma intenção, aí, vontade de matar essa pessoa, já não é uma boa coisa. Mas tá bom. Aí vamos supor que você tem intenção, daí você planeja a ação negativa. Aí o efeito já é maior. Você planeja e você executa. Aí o efeito é maior. Aí você planeja, executa e dá certo. O efeito é maior. Pior de todos, você tem intenção, planeja, executa, dá certo e você se alegra. Aí, karma full strength. É karma completo daquela ação, né? Então, qualquer uma coisa que faltar aí, alivia, né, um pouco, assim. Mas, de qualquer jeito, qualquer negatividade em qualquer grau, assim, em qualquer dimensão também, né, de corpo, de fala e de mente, tem resultado. Então, mesmo vai se enterrando, né, gente? Hã? Vai se enterrando. Vai se enterrando. Mas a motivação parece ser muito importante, né? O que todos os professores falam, inclusive o Gyatso Rinpoche está falando aqui, né?
Então, a motivação de um psicopata, por exemplo, tem uma visão de mundo equivocada, e daí naquela visão de mundo dele, aquilo está certo, né? Mas tem uma coisa muito pior, assim, que é a própria visão negativa, né, de mundo, assim, visão... Mas é uma doença, né, por fim. Então, sei lá, eu não tenho a menor ideia também que conta que se faz nesse caso, né? Porque é uma doença, então não tem uma intenção, mas tudo que produz um efeito de sofrimento no outro tem um resultado, né? De algum jeito, assim. O Ricardo, você não quer falar, não? Desistiu? E, não era tanto uma pergunta, era mais para dar opinião mesmo. Não dê. Então, assim, porque assim, essa questão do karma sempre também me mobilizou muito e eu assim, conhecia essa visão não só antes do budismo, a visão pela pela Yoga. pela yoga, pelo hinduísmo, né? E assim, uma coisa que eu percebi muito claramente é que nós, mesmo inconscientemente, tendemos a interpretar o conceito de karma porque a gente vem de uma cultura judaico-cristã e Uhum. muito carregada Culpa, né? da culpa, né? Por que aconteceu isso comigo? Qual a consequência? E isso vai também é muito forte no kardecismo, que é uma religião muito forte aqui, que trouxe esse conceito, essa palavra karma chega aqui no Brasil, principalmente pelo kardecismo. E é muito diferente do conceito que tem nas religiões orientais, né? Uhum. Porque o karma, como você falou, é ação. Uhum. Então, uma ação gera uma outra ação, gera uma Uhum. consequência, né? Nem digo que é reação, porque reação é a outra coisa que faz em você, mas não é nem outra karma é coisa. uma ação que gera uma consequência em você mesmo, né? É. Então, e no hinduísmo é muito interessante, por exemplo, texto como a Bhagavad Gita, que fala muito de karma, né? Foi onde encontrei uma visão bem interessante, que é isso, né? Não tem, a gente tem que tirar essa nossa tendência de querer entender por que aconteceu isso comigo ou com a criança, porque não faz diferença, né? É igual a gravidade, como você falou, cai, né? Por que aconteceu? Não, o que a gente tem que tentar fazer é o que a gente pode fazer a respeito disso. Ah. E no hinduísmo tem uma coisa bem interessante. Eu acho que deve ter, eu conheço menos no budismo, mas o esforço não é para a gente limpar karma ou fazer, embora seja positivo, não é para a gente fazer ações positivas para poder ter um karma melhor, porque continua sendo ação e gerando outras ações e realimentando essa roda do samsara, né? Então, o esforço todo é para você fazer as ações desconectar a atuação da intenção de ter algum retorno dela, que isso é o que no hinduísmo chamam de karma yoga, né? Ou seja, você conseguir agir e não esperar que da sua ação tenha um resultado predeterminado. Você fazer o bem, e se você já está fazendo bem, pensando que vai diminuir o teu karma, já está gerando karma, né? Mas tem uma coisa assim, sim, Ricardo, na tradição budista tem. Você fazer práticas de salvamento de vidas, por exemplo, para você purificar karmas negativos. Então, são ações positivas com a intenção de purificar karma. Mas ainda assim... Sim, também tem, mas o que eu digo é que isso vai agir no nível do samsara ainda. Né? Não necessariamente. Deixa eu explicar. O esforço maior mas não necessariamente, porque assim, você faz isso dentro de um contexto, né? Então, você quer purificar as ações negativas para você ter para que seu caminho para a iluminação seja mais livre, para que você possa trazer mais benefícios. Quer dizer, a motivação não é você se safar do que você fez. Né? É você poder liberar o seu próprio caminho para a iluminação, que por fim a motivação é da Bodhicitta, né? Então, não é bem dentro do samsara. Né? Oi? É para você ter nascimentos mais favoráveis para você poder praticar e tal. Esse é o ponto, né? Faz sentido nesse sentido. É. Mas
Mas se a Então gente for são... pensar que a gente tem que limpar o que Ah, você não, fez de errado no passado, é, ou tentar, é, e é um pouco assim, tentar justificar a maldade e as coisas ruins do mundo como se em cima da pessoa que está sofrendo a maldade, não, né? Ela que foi culpada e é, mereceu. é. É Não, isso é uma vai ficar interpretação aquilo, errada, a é. gente vai, Claro, isso é uma é interpretação só errada. Quer dizer, vamos deixar os pobres todos pagarem a conta kármica o que deles é usado e vai ser muito, que é bom para eles, né? ótimo. Deixa que eles estão pagando o karma deles, né? Isso é a própria confusão do Isso gera o Sansara sistema de total. castas na Índia, né? É aquela coisa. É, não, pode a E não gente, era no início isso, né? a gente pode se atrapalhar de tudo que é jeito, né? É. Mas é o que você disse, assim, a intenção de purificar o karma, o Gyatso Rinpoche vai falar das práticas de purificação, né? São para isso, para que o nosso caminho seja... Porque é o que nos impede de atingir a iluminação, né? São os obscurecimentos que a gente tem e os karmas que a gente criou. Então, a intenção de purificar o karma é para que a gente possa atingir a iluminação. Não é para sofrer menos, para não pagar conta, que diz o Lama Santa da calote kármico, não é isso, né? Mas a gente já vai falar também do calote kármico, que é uma boa ideia também. Fala, Robs. Olá. Eu acho interessante refletir sobre o karma, porque, de um lado, é uma lei, mas é uma lei que ela vale para seres deludidos, como nós, sencientes, em que a gente percebe separação. Então, na verdade, ele pode ser dissolvido. Olha que coisa Pode, interessante, né? desde que você atinja essa realização, né? Antes Pois disso, é. a lei do karma vai ter que ser considerada, Sim, né? porque enquanto a gente se sentir realmente separado, não vai funcionar. É como se a gente estivesse dentro de um jogo. Imagina um jogo, esses joguinhos que a gente tem com vários níveis. Aí você tem um nível que você abre uma porta e aí vai para um lugar legal. O outro você abre a porta e explode. Sabe aquele joguinho que você tem? Esse é um pouco como se fosse a leve ginana. Você está no jogo, aí você fala, então por que aconteceu isso? Porque você está num território perigoso. Então, dentro da delusão, imagina, você está num lugar perigoso. A chance de acontecer um problema maior é maior, né? Porque o lugar é perigoso. Se você está num ambiente que as pessoas são legais e tal, a chance de alguém chegar e fazer uma coisa muito ruim com você diminui, né? Imagina, se você está num presídio, a chance de acontecer alguma coisa ruim para você é maior. Você tem que ir para uma determinada gangue contra outra, se proteger e tal. Como você está na parte do jogo, dá nada. Aquele jogo está muito ruim. E tem outro não, outro que você está numa parte do jogo que está... Então, teve algum mestre que eu não vou lembrar de quem foi que eu li, que falou, olha, você perceber, não vai perceber, mas a reflexão sobre a vacuidade não é fácil e tal, mas a reflexão sobre causalidade dentro do karma ainda é mais obscuro. Aquela ideia de que por que a criança que nasceu com aqueles problemas horríveis e a outra super saudável? Você vai falar, olha, nasceu porque a gente vive numa separatividade que essas coisas acontecem. É como se ficasse grudado algumas coisas e você vai e volta, vai e volta. Eu acho que isso faz sentido. O que vocês acham? Eu não acho que é por acaso, né? Não é, você não está falando de acaso, não, né? Olha, por acaso, tem até uma coisa num plástico que eu vi uma vez. Como é que é? O acaso não existe. Leia Kardec. Era uma coisa assim, entendeu? Era um para-choque. Não sei, mas não é por Não, acaso. acaso. Porque, Jane, na verdade, o que acontece? Se a gente se sente separado, isso é a vida, né? Você realmente se sentir separado faz com que, primeiro, você tenha a coisa de sobrevivência, de proteção, de medo, entendeu? Eu gosto de uma metáfora que até que o Lama Santa que diz, que eu acho muito, muito bonita. É que a gente se sente como uma gota d'água dentro de uma garrafa. Não sei se vocês já ouviram essa. A gota d'água dentro da garrafa boiando no oceano. E ela com medo que aquela garrafa estoure, ela fala, nossa, eu estou frito. E cadê a minha individualidade se esse troço, né, se estourar? Aí ela descobre que a garrafa está furada. Você fala, gente, a garrafa está furada. Então, a gente é aquela gota que acha que a gente está aqui, eu estou aqui, claro, reificando tudo e tal. Aí um dia vou me embora dessa realidade. Aí, pô, se eu não acabar, pode ser que... Para onde eu vou? Eu sou aquela gota que se sente como se tivesse realmente protegido pela garrafa. E a garrafa está furada. Eu achei uma boa imagem. Não, sem dúvida nenhuma. O ponto é que isso pode trazer uma certa confusão, não para você, né? Mas para você, com certeza não, mas para
isso pode levar a uma certa confusão, sabe? E os lamas, Qual? a confusão de que se você não está liberado, então a lei do karma vai operar para você, sabe? E as suas ações Sim, vão ter consequências. A você partir do está momento. dentro daquele joguinho em que você vai. Porque eu sempre falo, olha, o karma tem consequências passadas, mas nunca esqueça que tem um karma rápido que a gente está fazendo agora, entendeu? Porque o cara toma um porre e sai dirigindo, aí atropela alguém, isso foi vida passada. Cara, nenhuma, o cara entendeu? Tem karma rápido, o cara bebe e vai dirigir, a chance de dar problema aumenta. Então tem o karma rápido que você. Então, aí você mistura uma coisa que não imagina, né, que a gente está aqui, a gente já tem um karma maduro de ser humano. Isso já é um karma maduro danado, genética. Pô, genética é uma forma grosseira de karma, vamos combinar? Vocês não acham? Você tem aqui, pô, aí você tem mais habilidade, menos habilidade, aí você tem. Aí a gente aqui está fazendo coisas que está gerando karma. Karma pode ser positivo, o budismo gosta de falar mérito, mas é karma positivo e karma negativo. Você está aqui na delusão, né? E está fazendo coisas, você está sentindo os outros separados de você, como nós sentimos, e a gente tem energia, não domina as energias, gostar e não gostar, prazer e aversão, e a gente vai rolando desde tempo sem princípio. Então eu acho que a gente, se não der para a gente despertar, que a gente crie bom mérito e bom karma, não tenho a menor dúvida disso. Gente, o Sansara tem lugares muito mais sofridos que outros, vamos combinar? Muito mais. Então, né, o ideal era a gente chegar, que nem o Sakyamuni, pelo que dizem, ouvi dizer, né? Ele entrava nos 31 reinos e saía, e chegava e falava, eu sei que eu despertei, porque eu entro nos 31 reinos e saio. Entendeu? Ele não faz as referenciais em cada. Isso foi o Santa que falou, estou no ouvi dizer, tá? Mas eu acho isso interessante. Não, eu acho. Tá bom. Pelo menos eu estou convencido de que isso faz sentido, Jane. Tá bom. Sabe aquela coisa que. Quando você ouve alguém falar alguma coisa e você fala, gente, até você, né? Eu também acho isso. É um gás, né? Porque você fica naquela cara, pô, o cara fala um negócio, aí eu penso, olho para cá, olho para lá e falo, pô, tá fazendo sentido, mesmo que eu não tenha realização daquilo, do ponto de vista cognitivo, que nem os sentidos me trazem. Uhum. Né? Eu olho a coisa aqui bem pelo sentido. Eu estou vendo vocês, eu estou em Lisboa, no outro lado do mundo. E estamos aqui a gente conversando. Isso é uma coisa fantástica, né? Sobre aquela coisa de evolução que a Cristina falou, eu também não acho que tem uma evolução linear como no Espiritismo e tal. Mas eu não acho que a gente esteja muito pior do que na Idade Média, aqui perto, no coisa. As pessoas iam Você no está em domingo. Lisboa, por isso. Entendeu? Se você estivesse lá A na gente faixa ia- de Gaza, ou no Mas as pessoas Iêmen, talvez você tivesse uma Diane, ideia. aqui perto de casa, as pessoas iam no domingo ver as bruxas sendo queimadas há 400 anos atrás. Hoje a gente vai ver futebol. Hoje é na Melhorou um Ucrânia. pouquinho, né? Quer dizer, melhorou um pouquinho dentro da visão sansárica, entendeu? Tem certas coisas que você fala, era normal. Escravidão formal era normal. A igreja falava que negro não tinha alma. Era normal. Entendeu? Aí você fala, poxa, hoje já está um pouco. A gente já ganhou um vernizinho. Aí você fala, mas isso pode sair tudo? Então, claro que pode. Mas é um tipo daquela coisa do joguinho um pouquinho melhor do que a história nos mostra. É a minha opinião, é a minha visão, olhando as coisas. Puxa, A gente eu acho. precisaria também pensar que o reino humano é um dos reinos, né? A visão budista de mundo, de reinos é muito mais ampla. Então, o pedacinho que a gente vê talvez seja melhor, mas não existe essa evolução linear realmente. O que eu entendo é que não tem uma evolução Parece nesse 31, não são só sentido 3, do eu evolução. descobri. Mas um aumento, eu ia dizer, só que isso o que acontece é um aumento da complexidade, né? A gente e não propriamente evolução, né? A gente aumenta a complexidade, fica mais sofisticado, mas também os problemas são mais sofisticados. Se antigamente a gente queimava a bruxa, hoje a gente está destruindo o planeta. Então, a gente evoluiu em alguns sentidos, mas a gente em outros a gente aumentou a complexidade também dos problemas que a gente cria, né? A gente cria com mais eficiência, né, os problemas. Então, e no sentido espiritual, tem no sentido material, tem uma social e tal, tem uma evolução, mas no espiritual realmente é muito difícil
de perceber essa evolução. Também nossa. Fala, Lívia. Dentro dessa discussão, me veio o ensinamento da Lama Tsering, quando estava participando do estudo das palavras do meu professor perfeito, e algo que me marcou em relação ao karma foi justamente ela falar assim, que tudo está relacionado ao karma, mas isso vale para você, e que só mestres de grande lucidez conseguem, de fato, ter essa compreensão do de qual o significado do sofrimento que você está passando ou que o outro está passando. Então, assim, mas o que ela frisava mas tenha certeza de que tudo está permeado pela lei do karma. Não deixe isso sair em nenhuma hipótese da mente. E aí isso marcou muito, porque eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é um tema tão complexo que quando a gente começa a tentar puxar o fio do novelo... Não dá para puxar. É impossível. Não dá. O Buda, se vocês olharem as histórias do Buda, né, os contos das vidas dele, tudo, às vezes ele arriscava, assim, ele dizia, olha, isso aqui está acontecendo, e numa vida anterior você foi mãe, não sei de quem, ele enxergava e via essa rede, né, de ações e reações, né? Mas era o Buda, né? Não era a gente. Então, a gente não devia nem se importar com isso. Mas eu entendi o que o Paulo disse, é muito difícil mesmo a gente olhar para esses casos extremos e falar, putz, é a lei do karma operando. Mas isso também não muda vírgula o que a gente faria. A gente vai continuar tentando apoiar o outro que está sofrendo naquele momento, não interessa que karma que foi, que a gente vai brotar compaixão de qualquer jeito, né? Agora, essa nossa discussão é maravilhosa, porque a gente precisa ter, né? Precisa tirar a poeira dessas visões, assim, né? Mas o mais importante, realmente, é o que a Lívia disse, né? Que a Lama Tsering disse. A gente precisaria ter certeza de que as nossas ações, elas vão ter uma reação. Certeza, né? Isso é praticar. Esse é o praticante do Dharma, né? Aquele que tem, assim, que confia na lei do karma, como diz o Geshe Pende, né? O Geshe Pende falou que a gente tinha que ter confiança na lei do karma para poder pautar as nossas ações. Senão a gente vai continuar... Tem uma camiseta, In Karma We Trust, algo assim, já Karma viu We isso? Trust. Não, nunca viu, não? É muito bom. Mas eu já imagino, faz sentido, In Karma We Trust. Isso é o praticante, né? Verdadeiramente, assim. Porque, como diz o Lama Santen, né? Já vou te passar, Flor. Como diz o Lama Santen, a gente pode dar o calote kármico, porque, claro que é vazio também, a ação é vazia, a reação é vazia, o resultado é vazio, né? Mas até a gente chegar no grau de realização em que a gente pode dar um calote kármico, a gente precisa se apoiar na lei do karma e ter certeza de que ela está operando o tempo inteiro, né? Que é óbvio, é natural, não é nada, é uma lei natural mesmo, né? Fala, Flor. Hoje, só para juntar mais um pouquinho de coisa assim, de complexidade nisso, o Shagdu Rinpoche, naquele livro dele, Para Abrir o Coração, que é bem legal, né, o treinamento Bodhisattva dele, que ele traz, ele coloca também a importância de... Porque a gente normalmente olha para a vítima, a gente não olha para o agressor. Né? Por exemplo, no caso de uma criança, a gente olhar para o cuidado da vítima, mas a gente não vê o agressor como também vítima do seu próprio karma, né? Por isso que a gente tem um sistema de punição muito louco, né? Muito desproporcional, assim, né? Que não recupera a pessoa. Muito que não... cego, né? Igual. Exatamente. Igual a gente olha para uma coisa e não vê outra completamente. A gente joga, né? A gente julga completamente a outra pessoa e não vê todo o contexto. A pessoa que faz a justiça restaurativa tenta dar esse olhar mais humanizado para compor o conflito, né? Porque o conflito surgiu porque tem alguma coisa, tem causas e consequências de ambos os lados, né? Mas a gente só sempre vê um lado da vítima, né? É difícil ver o lado do agressor, como também sendo vítima do seu próprio karma, né? E gerando muito mais karma ainda, né? Então, sendo vítima do próprio karma e assim, né? E garantindo um grande sofrimento no futuro, né? Isso a gente devia fazer
pelo amor de Deus, não faça isso, né? A gente deveria lamentar profundamente se a gente tivesse essa visão realmente incorporificada, né, na gente, assim. Mas não é simples, realmente, não é uma coisa simples. A gente tem um horizonte muito curto, assim, né, de visão. Aí entra muito para mim aqueles ensinamentos sobre a paciência, porque eu acho que onde eu mais cometo falhas é na impaciência, na irritação, no... Ah, só você, né? Só você. É muito. Tá, vamos seguir mais um pouquinho aqui, vamos ver o que o Gato Rinpoche vai falar mais. Então, por favor, tenha em mente que se você não quer adversidades, deve evitar sua causa, que é a não virtude. Por que continuar produzindo a causa do karma negativo se você não quer o seu resultado? Isso é o que você deveria considerar. Considere, então, que através dos 4 poderes que remediam... ele ainda não falou, eu vou falar ainda, né? Considere, então, que através dos 4 poderes que remediam, você deve expor as ações que já acumulou e se esforçar para não acumulá-las no futuro. Muitos de vocês estão familiarizados com os 4 poderes que remediam, né, da prática de Vajrasattva, que são a espinha dorsal da prática de purificação de Vajrasattva. Para se libertar das causas negativas, você deve aplicar esses 4 poderes através da purificação de Vajrasattva e da recitação. Isso revela que a não virtude possui uma qualidade. Eu vi alguém falar esses dias aí. Se tem alguma... Acho que foi o Choquinima falando, a não virtude tem só uma qualidade, que é poder ser removida. Ela pode ser purificada. A única qualidade positiva da não virtude, ela pode ser removida. Ela pode ser completamente purificada. Mas antes disso, o que eu queria dizer? Não, só essa coisa assim, que o Geshe Penji também fala muito, né? A gente deveria ter muito cuidado com as nossas ações mesmo, assim, muito cuidado. E a gente não tem. A gente acha que, tudo bem, eu vou dar um berro aqui com essa pessoa no trânsito, mas não faz mal, todo mundo grita mesmo. Ou eu vou, sei lá, matar um bicho para comer, não faz mal, todo mundo mata, né? A gente devia ter muito cuidado com as nossas ações, porque elas vão resultar, né? Aí, quando a gente tiver recebendo o embrulho que a gente mesmo mandou para a gente, né, do passado, quando a gente tiver agora, olha, chegou o meu pacote que eu mesma mandei para mim, não sei quando, né? A gente vai reclamar com quem, né? Se a gente não quer receber esses presentinhos, melhor a gente não mandar, né? Mas mandou, botou no correio, vai chegar, pessoal, não tem jeito, né? Vai chegar. Agora, Vajrasattva. Não sei se quem que não está familiarizado com a prática de Vajrasattva. Então, eu abri aqui um livrinho do Shagdu Rinpoche já para a gente falar sobre os 4 poderes. Mas esse é um tema, assim, que quem tiver interesse vai precisar estudar. E tem bastante coisas, assim, sobre prática de Vajrasattva, né? E quando aparecer um lama falando, alguma coisa assim, ou uma iniciação, alguma coisa assim, vocês podem também... Então, a gente não vai esgotar o assunto agora, né? Mas a gente pode falar da prática de Vajrasattva, assim, um pouquinho. Então, a prática de Vajrasattva, ela é uma das práticas preliminares do Nondro, né? Que são as famosíssimas práticas preliminares do Vajrayana, né? Então, ela é uma das preliminares, então, das preliminares extraordinárias aqui, Vajrasattva. Então, a prática de Vajrasattva é justo para a purificação de karmas negativos, né? Mas é aquilo que eu estava falando para o Ricardo. Isso aqui está no contexto do caminho Mahayana também, né? Se eu vou purificar o meu karma negativo, quer dizer, não está necessariamente no contexto Mahayana, pode estar no contexto de Hinayana, mas o contexto Mahayana é assim, eu vou purificar os meus karmas negativos porque eu quero atingir a iluminação, rápido, porque as pessoas precisam, né? Os seres precisam de Budas, né? Então, eu quero atingir a iluminação, por isso eu vou purificar o que me impede de atingir a iluminação, né? Então, essa é uma motivação que está por trás, né? Mas os 4 poderes, eles são o seguinte, ó. Esse aqui é um livrinho escrito pela Khandro Rinpoche, esposa do Shagdu Rinpoche, sobre Nondro. Então, se vocês quiserem comprar... É um livro, algumas vezes eu já indiquei, eu sempre indico, assim, mesmo para quem não quer fazer o Nondro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, explicar para quem não nem sabe o que eu estou falando, assim, que palavra é essa? Nondro, né? O Nondro
é uma palavra em tibetano que significa preliminares. Só que, pessoal, de preliminar não tem nada, porque é o seguinte, é uma prática super complicada que demora um puta de um tempo. Não sei por que alguém botou o nome de preliminar, né? Porque, em tese, ela viria antes da iluminação, porque, como disse o Alan Wallace, a gente só termina as preliminares quando a gente atinge a iluminação. Quer dizer, vocês imaginam, não é que assim, a gente vai fazer uma prática que vai demorar 5, 6 anos, sei lá eu, e daí nós vamos fazer outras coisas. Não é bem assim, porque quem está fazendo nondro, quem faz direito nondro, e não só para terminar rápido, né, vê que o negócio é complicado, assim, não é que é complicado no mau sentido, não é nem complicado que eu quero falar que é profundo. É profundo e é para a vida inteira, na minha visão, né? Ó, a Flori colocou aqui o comentário sobre esse documentário sobre o nondro, preciso não ler direito, né? É que eu nunca vi essa da Ladroma de BH, né? A loja de BH. Mas, enfim, vocês podem comprar esse livrinho, ele é maravilhoso, assim, tem muitos temas interessantes, mesmo para quem não for fazer formalmente a prática de nondro, né? Mas essas práticas, elas são o início do caminho Vajrayana, né? Então, quem entra no caminho do Vajrayana e quer fazer depois práticas de deidades e, né, e seguir por esse caminho, começa pelo nondro, né? E daí o nondro é uma série de práticas maravilhosas, lindas, na verdade. Comentário sobre o nondro, Cris, está aqui em cima no post da Flori. Chama Comentário sobre o nondro. É um conjunto de práticas muito lindas, começando pelas reflexões. Ó, a Denise está mostrando ali, ó. Começando pela... Mostra de novo a ideia que eu te spotei aqui. Boa, obrigada. Começando pelos 4 pensamentos que transformam a mente, depois a acumulação de refúgio bodhicitta e prostração, as 3 coisas juntas, depois de oferenda de mandala, depois de Vajrasattva, depois de Guru Yoga, depois de... já não é mais acumulação, mas também tem uma parte de Poa, né, de renascimento, Sukhavati, e de Chö, de oferecimento do corpo, mas aí não são acumulações. Então, é uma prática muito completa, muito linda e muito completa, né? Então, esse livro do Shagdu, ele é muito bonito, assim, porque são ensinamentos do Shagdu Rinpoche sobre as práticas, mas não ensinando a fazer as práticas necessariamente, sabe? Mas dando muitos ensinamentos, muitas reflexões sobre cada uma desses temas que estão no nondro. Então, vale muito a pena. Eu acho, assim, muito, muito bonito. Aliás, depois que a gente terminar esse estudo aqui, eu ia propor a gente estudar os 4 pensamentos que transformam a mente e fazer, antes de passar para qualquer outra coisa, e fazer as práticas desse livro aí, do Shagdu, que são lindas, são muito, muito lindas, né? Então, a gente podia fazer isso. Aí, aos poucos, vocês vão se familiarizando com essa palavra do nondro, depois, se vocês acharem que cabe na prática de vocês, vocês podem pular para dentro. Então, o que são os 4 poderes da prática de Vajrasattva, né? Então, nós devemos utilizar os 4 poderes como degraus para a purificação completa. O primeiro poder consiste em invocar um ser de sabedoria como testemunha. Então, no nondro, a gente visualiza especificamente Vajrasattva em união com a consorte, do Ordinema. O segundo poder é o de reconhecer, então, assim, como se a gente chamasse Vajrasattva, que é o Buda que fez o voto de ajudar os seres a se purificarem. Então, a gente chama Vajrasattva para ser testemunha ali da nossa intenção de purificar os nossos karmas negativos, né? O segundo poder é o de reconhecermos onde nos desviamos e o prejuízo que causamos, e, ao mesmo tempo, sentir um genuíno remorso, arrependimento, não culpa. Mas é tipo assim, bebi veneno, não queria ter bebido veneno, né? Não é assim, ai, eu vou me matar porque eu bebi veneno. Não, eu bebi veneno, não queria ter bebido veneno, nunca mais eu vou beber veneno. É isso, é arrependimento, né? Segundo poder. A maioria de nós não consegue se lembrar de todas as ações não virtuosas cometidas nesta vida, muito menos nas incontáveis vidas passadas. Se, no entanto, nós checarmos a nossa mente por completo, quando alguma negatividade se tornar óbvia, provavelmente nós veremos a tendência que nos levou a ela e poderemos supor o tipo de prejuízo que causou no passado. Uma pessoa honesta
que está fazendo uma prática autêntica, né? E atenta, não continuará cega às suas faltas, nem a sua origem, nem suas ramificações. Todos os aspectos são confessados a Vajrasattva, com arrependimento. Então, a gente reconhece, né? Não é uma confissão igual, não é Vajrasattva que vai nos perdoar ou não, né? Nós que estamos querendo fazer essa purificação. O terceiro poder de purificação consiste num voto de não repetir um determinado erro, né? Sem esse compromisso, será muito difícil se soltar dos ciclos da não-virtude, dos ciclos de renascimento. Então, esse voto concentra um tremendo poder de purificação. Por exemplo, na Índia, onde a profissão das pessoas costumava ser completamente determinada por sua casta, havia um açougueiro, isso é uma história que se conta, né? Ele detestava o trabalho, porque ele percebia o sofrimento que ele causava nos animais. Desejava trabalhar em algo diferente, mas não podia. Ele pertencia inescapavelmente à casta dos açougueiros. O Ricardo estava falando na Índia, né? Como seu pai, seu avô, seus antepassados, por gerações. Ele ponderou sobre o que fazer, até que, por fim, ele concluiu que, embora devesse ser um açougueiro durante o dia, à noite, ele manteria um voto de nunca matar ou prejudicar nada. Manteve esse voto pelo resto de sua vida e viveu por muitos anos mais. Um contemporâneo seu era um Arhat, que tinha o poder de visitar todos os reinos. Uma noite, passado algum tempo da morte do açougueiro, o Arhat fazia uma de suas extraordinárias viagens, quando se deparou com uma mansão celestial na qual um deus mundano estava sentado num trono, servido de néctar e comidas deliciosas por 4 belas deusas oferentes. Deusas que fazem oferendas. Enquanto o Arhat se maravilhava com o estupendo bom karma que havia gerado aquela bem-aventurança, o sol se levantou e a cena se transformou. A mansão celestial se tornou uma caixa de lava derretida. As 4 belas deusas tornaram-se 4 serviçais do inferno, brutalmente açoitando seus prisioneiros e forçando a engolir lava escaldante. E a bem-aventurança tornou-se uma tortura inimaginável. Ao perguntar, o Arhat ficou sabendo que o deus prisioneiro era um açougueiro que havia matado durante o dia, mas havia mantido um voto de não matar ou prejudicar à noite. Então, ele tinha um duplo resultado também, né? Mas o quarto poder de purificação ocorre quando o néctar ou a luz da deidade nos satura e nos limpa de todas as máculas e poluições. Esse livro tem uma tradução tão engraçada. Máculas e poluições. No início pode não ser fácil experimentar essa bênção por causa do forte hábito de considerar nosso corpo como sólido e impenetrável. No entanto, à medida que a nossa meditação se aprofunda e ganhamos conhecimento transcendente da nossa própria natureza como vacuidade, sentiremos o néctar fluindo de Vajrasattva até nós, como se o nosso corpo fosse um mero revestimento da consciência. Então, a gente tem uma visualização. O Lama Santen, toda noite, agora eu não sei como é que tá, Denise. Ele está dando retiro à noite, não? Está dando ainda, né? Os pujas. Ele segue com a prática de Vajrasattva, ele incorporou o puja. Então, toda noite o Lama Santen conduz uma prática bem simplificada de Vajrasattva. Ele nem propõe a visualização de Vajrasattva, como é tradicionalmente, né? Vajrasattva com sorte, com mantra girando no disco de sol de lua, não sei o quê. Nada disso. Ele fala de uma esfera de luz no topo da nossa cabeça. Enquanto a gente recita o mantra de Vajrasattva, o néctar desce e preenche todo o nosso corpo e tudo sai, todas as craqueiras saem do nosso corpo, né? Essa é a prática formal mesmo, da recitação de mantra do Vajrasattva, né? Mas se a gente não tiver noção desses 4 poderes, tem um benefício, né? Mas é mais ou menos, né? O benefício completo mesmo é se a gente tem se a gente faz essa reflexão sobre as nossas ações negativas, né? Gera esse arrependimento no sentido não de culpa, pessoal, pelo amor de Deus, porque a gente não precisa fazer força para isso, né? A gente já se sente culpado fácil, então não é isso, né? Mas é um arrependimento mesmo. Fala, puta, eu não queria ter feito isso, não devia ter feito isso, não vou fazer isso de novo. Esse é o terceiro já poder, né? Já emenda logo no terceiro. E aí, por fim, o quarto poder é a purificação, né, do néctar de Vajrasattva, purificando a gente. E no fim da prática, a gente precisa também, não é um poder, não é nada, mas por fim, a gente precisa gerar a confiança de que aquela prática realmente purificou as nossas negatividades, né? Então, a prática pode fazer todo dia, tipo tomar banho, né? E ele faz a recitação do mantra 21 vezes, né?
Do que mantra de Vajrasati. Isso. Do mantra longo, né? O longo da Depois ele faz o curto um pouquinho. O mala. Então, quando vocês quiserem, todo dia, às 7 horas da noite, o Lama Santen faz tudo isso. Faz não sei quantos mil dias já. Não, 1000 não. Mas uns 400, 600 dias, acho, né? Desde que começou a pandemia, ele tem feito... A do Buda da Medicina já está em 600 e pouco. Mas é junto, né? É que a Vajrasattva ele começou faz menos tempo, né? Menos, 880. O Lama Santen faz um combo de práticas. Então começa com Prajnaparamita, daí Buda da Medicina, daí Vajrasattva, daí Guru Rinpoche. Começa com Tara agora. Começa com Tara agora, Começa com Tara, quer dizer... Depois Prajnaparamita, Buda da Medicina, daí Vajrasattva, por fim Guru Rinpoche. Então, pessoal, é beleza, assim, é bom fazer, porque já vai um combinadão que a gente já está liberado. O Lama incorporou, já que ele estava falando de Samaya, aí que a gente quebra os nossos votos todos os dias, a gente não pode se sentir culpado. A gente pede, né? A gente pede desculpa, aí a gente... Isso é infinita compaixão, arrumou um jeito a turma não se sentir culpada, né? Exatamente. É o crossfit. Um crossfit. É um crossfit. Fala, Rick. É que eu fiquei... achei interessante a historinha do açougueiro, porque ele faz... O que ele diz aqui é isso, né? O açougueiro não adianta ele fazer ação positiva à noite, porque ele não se livra do karma negativo. Tá pagando de qualquer jeito. Ele paga os dois. Paga os dois. Então, karma é ação. Ele tem uma reação boa para a ação boa dele, mas ele continua tendo a reação ruim para a ação ruim. Então, não é assim que purifica. Não tem como para onde correr. Odê, põe o link do Zoom aí para a turma, para fazer a prática do Lama. Boto, aqui no chat. Vou botar aqui, peraí. A culpa não é sua, é do karma. O Lama Santen faz essas coisas, né? Não sou eu, foi um cara que vestia aqui nesse corpo antes de mim, né? É muito engraçado. Jane, também lembrar que no link do YouTube, embaixo tem todas as práticas, você clica, aí tem a prática que você pode seguir por lá, né? Se você ou pode mandar imprimir. Então a pessoa não fica assim boiando, né? Fica bem focado naquilo, né? Maravilhoso, né? Então, fofuras, agora a gente precisa encerrar. Eu vou botar ali no grupo a prática de Vajrasattva que o Lama Santen faz. Você não vai conseguir botar no grupo, manda para mim. Manda para ti, tá, manda para ti. Manda para mim o link do Zoom também. Eu já... Já botei. Não, manda para mim. Manda para ti, tá. Tá? Então tá bom, chuchus, vamos fazer a dedicação express. Esse tema é muito importante, realmente, né? E quanto mais a gente puder se aprofundar, mesmo para quem já está familiarizado com esse assunto, é maravilhoso aprofundar, porque não tem fim, assim, o aprofundamento nisso, né? E para quem não está, bem-vindos, porque esse bobear é um dos temas mais importantes para nós, né? No estágio que a gente está, né? Então, por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyodiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Kolgan Lama Drugni Drovatika Malopa Dei Sala Gopal. Amorzinhos, então a semana que vem a gente pula, tá? A gente não tem prática semana que vem, que eu vou estar na Dinamarca. E daí a gente volta dia 21. Que chique. Com o Eric. Boa viagem. Beleza. Bom retiro e boa viagem. Obrigada. Quando eu voltar, eu conto tudo para vocês. Não vou esconder nada. Vou contar tudo. Obrigada. Tudo mesmo. Leva a gente. Boa viagem. Leva no coração. Boa viagem. Viagem, querida. Beijos, amores. Oferece um cata por nós lá. Sim. Beijo, queridas. Beijo.